igreja que fez, é a unidade que construiu, porque a obra é para Deus e nós somos o corpo. Esse braço, porventura, pode se gloriar de alguma coisa se ele não tiver o comando da cabeça? Esse braço pode se vangloriar contra esse? Esse dedo contra esse? Tudo é corpo, tudo é corpo. E tudo isso contribui para o funcionamento do corpo. Então, renúncia. Marca aí, renúncia é uma das prerrogativas fundamentais para se viver em unidade. Mas junto à unidade, nós temos uma coisa maravilhosa que avança, que é a comunhão. A unidade requer comunhão. A palavra comunhão vem do termo grego koinonia, que é a parceria, é o andar contínuo, é estar junto, numa mesma direção, focalizando o mesmo alvo. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. O nosso alvo é Jesus, a nossa meta é Jesus, o nosso caminho é Jesus, a nossa vida é Jesus, o nosso objetivo é Jesus. Então, olhando para Jesus, a igreja primitiva tinha na sua meta a comunhão, e todos perseveravam unânimes no partir do pão, na comunhão, nas orações. Diz o texto que era o coração de todos. Uma vez perguntaram a Sócrates: o que é um amigo? E ele respondeu: um amigo é uma alma só, habitando em dois corações. Isso é um amigo. Que palavra, que resposta. Uma alma só habitando em dois corações. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, principalmente a igreja primitiva, ele diz que era o coração e a alma de todos. Olha que maravilha. E avançando um pouco mais na ponte hermenêutica de Atos para 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ali diz, última frase do versículo 16: mas nós temos a mente de Cristo. Diga comigo, nós temos a mente de Cristo. Então, é uma alma só, habitando em dois, na filosofia, mas no cristianismo, é uma alma só, é uma mente só, habitando em todos. A mente de Cristo está aqui, a mente de Cristo está aí, a mente de Cristo está ali, a mente de Cristo está na igreja da Itália, do Japão, da China, da Dinamarca, a mente de Cristo está na igreja da África. É uma alma só. Isso sim é cristianismo, e isso é unidade, e isso é koinonia, sabe? É você pensar a mesma coisa. E o que é que nos dá essa condição? A presença do Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo habita na nossa alma, não adianta, não precisa você falar: irmão, isso é pecado, aquilo é pecado. Nós falamos, claro, nós ensinamos. Irmão, isso é pecado. Se o Espírito de Deus está aí na sua vida, na minha vida, o Espírito do Senhor testifica aqui, testifica aí. E quando você comete uma coisa errada, um deslize, o que acontece? Logo o Espírito Santo diz: epa, alto lá. Você vai orar e logo aparece o pecado. Porque o Espírito Santo que está aqui, o Espírito Santo que está ali, é a mesma mente, é a mesma visão. Por isso, irmãos, que a igreja de Cristo, quando começa a aparecer divisões, quando começa a aparecer rupturas, quando começa a aparecer sectarismo, é sinal de que o Espírito de Deus se apartou de tal pessoa, se apartou de tal igreja, porque não tem unidade, não segue na mesma visão, não segue no mesmo caminho, não tem o mesmo entendimento sobre a Bíblia, não tem o mesmo entendimento sobre o Espírito Santo, não tem o mesmo entendimento sobre o céu,
não tem o mesmo entendimento sobre as doutrinas bíblicas, não tem. Então veja bem, o que é básico, o que é fundamental é a mesma coisa. Costumes são outros detalhes, mas doutrina, pensamento sistemático. Então veja, aí entra a mente de Cristo. E se a mente de Cristo está aí, nós temos o mesmo sentimento, nós temos a mesma visão, temos o mesmo objetivo, temos o mesmo propósito. Todos sabemos o que é pecado e o que não é. Não adianta ficar, irmão, será que é? Espera aí, irmão. Eu sou de uma época, e eu sei que os irmãos também são dessa mesma época, que não precisa você ficar polemizando as coisas, sendo que o Espírito de Deus testifica aqui. Testifica, e a verdade bíblica, a verdade que é bíblica para mim, é também para você. É o mesmo céu, é o mesmo livro, é o mesmo Jesus. Então aí entra a visão da comunhão, porque nós temos só uma mente, temos só uma maneira de pensar. Então andar em unidade requer comunhão, parceria, é o mesmo sentido. Andar em unidade requer visão. Terceira coisa. Então você tem renúncia, comunhão, visão. A visão, uma vez eu fui ministrar um estudo em Rude Ramos, era na época que estava lá o pastor Josias ainda, e o vice do pastor Josias era o pastor Fábio, que está lá em Pouso Alegre. E o pastor Fábio queria ler um texto, mas estava sem os óculos. E de repente, o pastor Fábio pediu os óculos do pastor Josias e colocou e leu. E eu fiquei olhando aquela situação. Falei, mas como é que pode? Ele leu com os óculos do pastor. Aí o Espírito Santo começou a falar em meu coração. É isso que eu quero da minha igreja. A mesma visão. A mesma visão, nunca esqueci disso. Foi uma experiência tão bonita no púlpito da igreja. É a mesma visão. Então nós temos que olhar na mesma direção, enxergar a mesma coisa, enxergar o mesmo caminho. A igreja precisa olhar na visão de Deus que está no pastor. A visão, por exemplo, Deus entrega uma visão pastoral, ministerial, a um líder, a um pastor, que ele, consequentemente, passa essa visão à igreja. A igreja abraça a visão, uma visão evangelística, discipuladora, de oração, uma visão missionária, uma visão de estudo. E o que a igreja faz? A igreja abraça. Isso é estar na mesma visão, na mesma comunhão, na mesma unidade. Abraça aquela visão, abraça aquele projeto, olha na mesma direção. Isso é o que o Senhor quer para a sua igreja. O problema que eu tenho observado é que nem sempre a igreja, o ministério, as congregações estão dentro da mesma visão pastoral da igreja. E isso tem causado problemas sérios. Isso tem travado o crescimento da igreja, tem travado o crescimento do ministério. E às vezes, dentro de uma própria congregação, nem todos, creio que aqui é diferente, estão na mesma visão pastoral da igreja. De repente, nós temos em igrejas os grupos separatistas, não visíveis, não declarados, mas nós temos os chamados raireses, que seriam as separações dentro da igreja, dentro de uma certa invisibilidade. Você não vê a separação, mas ali tem líder, tem liderança de grupos, que por sua vez é contrário à visão geral da igreja, que por sua vez é contrário à visão do ministério, que fazem as coisas sem participar, sem falar, que não comunicam, dentro de uma própria igreja. Aí você tem várias igrejinhas, em outras palavras, entre aspas, dentro da própria igreja.
E os grupos dentro da igreja travam o crescimento da igreja. E às vezes o pastor não sabe. O que é isso? Isso é andar fora da visão. Andar fora da visão. Que visão? É a visão do céu. Porque, veja bem, se eu estou dentro de um sistema, se eu estou numa empresa, numa escola, ou numa igreja, eu dependo. Se eu estou lá é porque eu aceito. Se eu estou lá é porque eu acredito. Se eu estou lá é porque eu abraço. Então, se eu estou num sistema, eu sou dependente dele. Se eu estou debaixo de um sistema é porque eu dependo, eu aceitei. Então, qualquer coisa que eu fizer contrário, eu estou indo contra a minha própria natureza, contra o próprio sistema de vida. Eu estou em contradição comigo mesmo. E isso trava tanto do lado eclesiológico quanto a própria vida da pessoa. Existem muitas pessoas que não prosperam na vida porque eles nunca resolveram o problema da divisão que está dentro delas. E por causa da divisão existente dentro delas, elas vivem em contenda com tudo e com todos. Com a família, com a igreja, não prosperam na empresa, não prosperam na escola, nunca terminam um curso, nunca termina nada, porque ela é uma pessoa mal resolvida no seu interior. É o problema de uma unidade não resolvida. E aqui, conforme dissemos, é visão. Que visão você tem da vida, por exemplo? Por que você existe? Por que você está aqui? As 3 grandes perguntas da vida. De onde eu vim? O que eu faço aqui? Para onde eu vou? 3 grandes perguntas da vida. Se você não souber responder essas 3 grandes perguntas, eu digo sempre, já falei aqui uma vez e vou repetir. Se você não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe para onde vai, uma barata vale mais que você. E barata, quem gosta de barata? Só os estudiosos desse inseto. Só os estudiosos. Então, eu preciso saber qual é a sua visão de vida, qual é a sua visão, qual é o seu projeto de vida. O que você tem projetado para a sua vida? Qual é o seu plano para daqui a 5 anos? Qual é o seu plano para daqui a 10 anos? Qual é o seu plano para daqui a 20 anos? Ou você está naquela, deixa que a vida leva eu. O vento toca para cá, eu vou para lá. Se toca para cá, eu vou para lá. Não, espera aí, você precisa ter um projeto de vida. Essa é uma situação que, lamentavelmente, poucas pessoas trazem consigo. Por quê? Já é um defeito de visão. A pessoa não tem visão da vida, não tem visão, por exemplo, existencial, não tem visão das coisas. E porque não tem visão, então ela não se encaixa em nenhuma visão. Ela está lá. Está lá. Se puder ir para lá, eu vou. Não, é diferente. A vida do cristão é diferente. Primeiro, que você precisa ter uma visão do céu. E não pode se esquecer que é possível você partir para a eternidade. Daqui uns dias, espero que demore, antes do arrebatamento. O arrebatamento pode vir daqui a 100 anos, mas pode vir amanhã. Mas a vida continua. É o pastor Luiz Gonzaga que dizia que a terra é boa, a terra dá tudo. A terra te dá comida, te dá vida, te dá carro, te dá dinheiro, te dá ouro. A terra é um encanto, te dá tudo, mas depois ela te come. No final, a terra te come. E ela está te esperando. E o outro disse que está indo, né? Está rindo, né? Também, de vez em quando, dá uma risadinha, mas não tem jeito. Ela é boa, ela é uma mãe, mas que ela vai te comer, vai. A não ser que Jesus volte e te arrebate. Veja quando a gente vai fazer exumação de corpos. Aí enterra aquela coisa, pessoa bonita, toda, tal. Você vai fazer isso, essa balança assim, ó, a roupa, cai os ossinhos. Cai os ossinhos. Eu disse, meu Deus, aqui era meu pai, era minha mãe, olha o que virou. A terra comeu. E o outro disse que nós somos um pacote que a parteira encaminhou para o coveiro. Em que parte da estrada você está, você não sabe, mas que o coveiro te espera. Com a pá na mão. Certo? Então, quando eu faço sepultamento, eu sempre lembro dessa frase.
Mas veja que do nascimento até lá, Deus colocou em você dons, talentos, vocações. Deus colocou em você preciosidades, para que você tenha visão disso. Estou vendo aqui tantos jovens. Se eu tivesse a idade que vocês têm, com a experiência que eu tenho, meu Deus, eu revolucionaria o mundo, porque eu teria mais tempo para fazer o que eu não fiz, deveria ter feito. Às vezes a gente deixa escapar. Uma vez, uma pessoa perguntou para o outro, que ela via um vulto passar, para lá e para cá, correndo. E um dia eu falei, eu vou ver se eu consigo conversar com essa coisa que passa rápido. Aí, chegou um dia, consegui conversar com esse vulto que passava. Disse, quem é você que passa tão rápido assim, tão feio, esquisito? Que ela era toda cabeluda na frente, careca lisa atrás, e passava rápido. Ela diz, olha, eu sou a oportunidade. Como assim oportunidade? Eu sou oportunidade. Mas por que você é toda cabeluda na frente? Porque quando eu apareço, as pessoas têm que me agarrar pela frente. E por que você é toda careca e lisa por trás? Porque depois que eu passar, ninguém consegue mais me pegar. Eu sou a oportunidade. A oportunidade aparece para todos. Mas se você tem visão de vida, se você tem visão existencial, se você acordou para isso, então, logicamente, você terá condições de abraçar as oportunidades e também despertar a preciosidade que está dentro de você. Olha, você é uma pessoa incrível. Você tem talentos, dons, vocações, preciosidades. Deus investiu pesado em você. Se você soubesse quanta coisa boa Deus colocou na sua vida, para que você despertasse a sua visão e enriquecesse os outros. Mas às vezes nós passamos a vida inteira olhando só para os outros. Olha o talento do outro, olha como ele prega, olha como ele canta, olha como ele constrói, olha como ele pinta, olha como ele compõe, olha como ele escreve, só olhando para o outro. Tudo bem, admire os outros, mas invista em você, olhe para dentro de si. Nós somos especialistas em olhar os defeitos dos outros e analfabetos em olhar para dentro de nós mesmos. Nós somos, lamentavelmente, analfabetos em nós mesmos. Nós nos conhecemos pouco de nós mesmos. Mas olhe para dentro de si. Deus colocou vocações. Se você usasse apenas 30% do que Deus colocou em você, você encantaria o mundo. O mundo bateria continência para você. Só 30%. E a maioria de nós, dentro dessa visão míope da vida, apenas usamos as periferias de nossos dons principais. As periferias dos principais dons. E isso interfere aonde, pastor? Na visão que nós temos das coisas. Quanta gente passa o tempo inteiro na igreja? Nós ouvimos isso na sala pastoral, e eu tenho essa coisa de ficar aconselhando, falando com um e com o outro, e muitas vezes membros de outras igrejas, até mesmo pastores. Quantas coisas eu ouço, eu estou naquela igreja, mas não é bem o que eu quero. Estou namorando com aquela pessoa, mas não é bem o que eu quero. Eu me casei, mas não é bem isso que eu quero. Estou nessa empresa, mas não é bem isso que eu quero. Espera aí, meu filho. Deixe de ser esdrúxulo, difuso, confuso e obtuso. Cheia de alguma coisa boa em relação a você mesmo. Enxergue, abra os olhos. E isso interfere aonde? Na visão. Nós precisamos estar dentro de uma visão. Nós precisamos estar em sintonia com Deus. Precisamos estar no diapasão de Deus. Nós precisamos estar centralizados na vontade perfeita e agradável de Deus. E como a gente descobre isso? Vá para os pés de Cristo, que Ele vai te dar discernimento. Viva intensamente onde Deus lhe colocou. Viva o momento, porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. Então andar em unidade requer visão. E a visão é um projeto de vida. Nós fomos então chamados para promover essa unidade dentro dessas perspectivas. Com renúncia, com comunhão e com visão.
Repita comigo: renúncia, comunhão e visão. Não dá para aceitar que em uma pessoa tenha ideias contenciosas, descontentamentos, amarguras, uma pessoa que tem decepções, uma pessoa que tem insatisfações, e ao mesmo tempo querer promover a unidade. Então você vê uma pessoa, um poço de amargura, um poço de decepção, um poço de descontentamento, um poço de insatisfação. Você vai conversar com a pessoa, você só vê isso. Como é que uma pessoa dessa vai promover a unidade? Isso também é bom para quem está na liderança, para saber quem é que a gente coloca para ajudar a gente. Se você encontra uma pessoa que não tem nada de bom, ele só tem lamúria, reclama de tudo e de todos, fala mal de tudo e de todos, ninguém é bom para ele, ninguém é bom para ela, você vai colocar essa pessoa para ficar do seu lado, você vai arrumar problema. Gente assim, quando chega em casa, o cachorro foge, o gato foge. Sabe essas pessoas que chegam em casa, sabe como os cachorrinhos tão bonzinhos, chega, o cachorro vem, mas quando você encontra alguém que ele chega em casa, o cachorro foge, o gato foge, o outro foge, fuja também. Fuja também, porque o negócio está feio. Então tome cuidado com essas coisas, porque isso aí não é bom para a vida. Então como é que uma pessoa dessa vai promover a unidade, meus amados irmãos? Não tem condições nenhuma de uma pessoa com uma característica dessa fazer alguma coisa de bom, alguma coisa de boa, porque nós precisamos enxergar as virtudes dos outros, porque você, como eu disse, você é uma pessoa maravilhosa, extraordinária, vocacionada, talentosa. Deus investiu muito, Deus espera muito de você. Você não é qualquer um, você não foi feito por acaso, você não é um acidente, você é um projeto bem elaborado, bem feito pela engenharia, pelo pensamento, pelas conjecturas de Deus. Deus pensou demoradamente e pensou em cada detalhe, na cor da sua pele, seu cabelo, seu corpo. Deus pensou em tudo, Ele te projetou e investiu em você pesado, e Ele espera fruto de você, Ele espera algo bom de você. Você é um fruto bom que Deus plantou, e você não tem o direito de produzir outra coisa. Você acredita que é essa pessoa? Você acredita que é essa pessoa maravilhosa? Todavia, essa pessoa incrível que Deus fez, que é você, também tem defeito. Você tem defeito, eu tenho defeito. E, psicologicamente falando, o defeito que a gente vê no outro e não aceita, de repente é o defeito que está na gente mesmo e a gente não aceita. Então, aí entra a transferência. Aquela coisa da transferência. Então, você vê o defeito que está em você no outro e você acha uma coisa horrível. Então nós promovemos a unidade, nós fomos chamados para promover a unidade, e nós promovemos a unidade com essa renúncia, mas também promovemos a unidade através do ensino. Isso que fazemos na escola dominical, no culto de doutrina, nós temos que ensinar a unidade, lutar pela unidade. Mateus 28, versículo 19, Jesus diz: ide e ensinai. Em uma outra versão, ele manda pregar, que é a palavra porieutentes, a palavra id é porieutentes, que está no gerúndio, é você, numa ação contínua, fazer a obra de Deus dentro de uma ação contínua. Porieutentes é o verbo, porieutentes, ide e ensinai. Então, para isso, o que Deus fez para promover a unidade? Quando nós citamos Efésios capítulo 4, para promover a unidade, o Senhor teve toda uma trajetória para que promovêssemos uma unidade para glorificar o nome de Jesus, para que promovêssemos a unidade para exaltar o nome de Jesus, para que promovêssemos uma unidade para o crescimento da igreja. O que o Senhor fez? No livro, na Epístola de Paulo aos Efésios, nós temos ali o que eu citei aqui numa outra vez, o chamado efeito kenosis.
que Paulo também coloca em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, que é o autoesvaziamento do próprio Cristo. É Ele sendo Deus. Quando lemos Apocalipse, diz que os céus e a terra queriam fugir da sua presença e não encontraram lugar. Porque quem pode fugir da presença de Deus? Quando lemos o Apocalipse, ou então quando lemos Salmo 139, o salmista diz: para onde fugirei da tua face? Se eu for lá no abismo, o Senhor está. Se eu for para a escuridão se torna luz. Não há quem possa fugir da sua face. A grandeza de Deus. Moisés olhou para a face, não pôde olhar para a face de Deus, só viu Deus pelas costas, e depois o povo não podia olhar para o rosto dele. Deus é tremendo, maravilhoso, autoexistente. Chamou a existência do inexistente com o poder da sua palavra, como eu sempre digo, como um grande cozinheiro que pegou o nada e temperou com o tudo. Ele chamou a existência com o poder da sua palavra, e as coisas aconteceram, tudo vieram à existência, quando ele dizia: haja, que é o verbo criar. Mas de repente, ele nos amou tanto, que enviou tantos profetas para a salvação da humanidade, para libertar. Olhou do céu à terra, e todos eles falharam, a humanidade, o povo de Israel mesmo se desviou tantas vezes. O texto de Jeremias, aqui, que nós estudamos esse trimestre, é um exemplo clássico disso. O povo foi para o cativeiro quantas vezes? Então Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer. Esse Deus grande, maravilhoso, poderoso, extraordinário, não viu um justo sequer. O que ele mesmo fez é o que já havia sido vaticinado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando falamos da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então o que fez Deus para que tivéssemos essa capacidade de nos unir e de ensinar e de promover essa unidade possível, viável? Ele se humilhou, desceu, sendo Deus, a tal ponto de ficar 9 meses no ventre de uma mulher. Efésios capítulo 4. É o Deus que desce, é o Deus que vem, é o Deus que tem misericórdia da gente. Aleluia. É o Deus que não esquece. Não esquece. Ele diz: pode uma mãe esquecer do teu filho, a quem tanto ama? Às vezes tem umas que deixam na lata de lixo. Mas é difícil, embora exista. Mas todavia, se ela fizer isso,